substâncias úmicas do solo de um sistema agroflorestal regenerativo, área de pousio e vegetação nativa. Discente Alana Pereira Moura da Silva, professor orientador Julian Júnior de Jesus Lacerda. A matéria orgânica tem um papel bastante relevante na manutenção do solo de áreas tropicais. Isso porque ela fornece energia e substratos, promovendo a diversidade biológica e mantendo a qualidade e funcionalidade desse ecossistema. O solo dessas regiões tem característica de acelerar a decomposição da matéria orgânica e, com isso, a qualidade produtiva do solo é afetada, fazendo com que haja uma diminuição na disponibilização de água e nutrientes. A matéria orgânica ainda é dividida em duas partes, as substâncias úmicas e não úmicas. As substâncias não úmicas, elas são compostos lábeis que têm a ciclagem relativamente rápida no solo e são utilizados como substratos por micro-organismos. As úmicas, elas são mais estáveis e representam aproximadamente de 40 a 60% da matéria orgânica do solo. As substâncias úmicas são divididas ainda em três frações bem distintas. A fração ácido úmico é a solúvel em condições alcalinas, a ácido fúlvico é solúvel tanto em condições alcalinas quanto ácidas, e a fração umina é insolúvel dentre essas frações. Diferentes usos do solo podem alterar as propriedades químicas das substâncias úmicas do solo. Então, é daí que se dá a importância de adotar sistemas de manejo do solo para ter a sua conservação. Os estudos relatam a diminuição progressiva nas concentrações das substâncias úmicas em solos que foram convertidos de mata nativa para sistemas de produção convencionais. Os SAFs, eles são um dos métodos conservacionistas mais utilizados, porque eles se assemelham às matas nativas. O objetivo desse trabalho foi avaliar as características da matéria orgânica e como as frações dela são influenciadas pelo uso do solo, em sistema agroflorestal, pousio e mata nativa. O experimento foi realizado em uma área experimental na Universidade Federal do Piauí, no campus de Bom Jesus. O SAF dessa universidade é composto por várias espécies agrícolas e florestais predominantes do cerrado. Uma parte da área foi mantida com vegetação nativa e a outra foi deixada em pousio. O solo é classificado como latossolo amarelo e a amostragem foi feita em 4 profundidades, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30 e 30 a 40. O fracionamento químico foi realizado pela técnica da solubilidade diferencial para obter as frações umina, ácido úmico e ácido fúlvico, com base na solubilidade em meio ácido e alcalino, e a determinação quantitativa do carbono nos extratos foram realizadas conforme Yomas e Bremer. A figura 1 mostra etapas da determinação das substâncias úmicas do solo no laboratório. A análise de variância foi feita pelo teste F, e quando o teste F foi significativo, as médias foram comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. As análises foram realizadas no programa CISVAR. Não houve interação entre os tipos de uso e profundidade do solo em nenhuma das substâncias úmicas da matéria orgânica e nem do carbono orgânico total. A fração que ainda apresentou um pequeno efeito foi a fração umina, tanto na profundidade quanto para o uso. O carbono orgânico total só foi significativo em questão da profundidade. Nessa figura 1, nós podemos ver que realmente a umina foi a que apresentou um pequeno efeito significativo enquanto ao tipo de uso do solo. E de acordo com Guerra e Santos, cerca de 80% do carbono orgânico do solo está contido nas substâncias úmicas, sendo que dessas a umina é a mais representativa. Isso fica evidenciado na figura 1E, onde também é observado que as frações ácido fúlvico e ácido úmico contribuem de forma semelhante. Na figura 2, já pode-se ver que em relação ao carbono orgânico total, a variação foi bem proporcional. Isso porque a profundidade de 0 a 10 não diferiu da de 10 a 20, mas elas foram significativamente maiores que a profundidade de 20 a 40. Bom, mas por que se estudar essas substâncias? As substâncias úmicas, elas disponibilizam fósforo dissolvido na fração argila, aumentam a superfície específica, a capacidade de troca catiônica do solo e atuam como reservatório de nitrogênio, fósforo e enxofre, além de micronutrientes. Então, um dos principais motivos para se avaliar essas frações é em relação à fertilidade do solo. Por fim, o trabalho também mostrou que o SAF e o pousio são uma alternativa bastante viável, já que seus percentuais de substâncias úmicas são bem parecidos. Porém, o pousio ele está nessa situação há 4 anos. Então, na prática, é muito difícil uma área ficar tanto tempo assim nessas condições. Outro dado observado é que na profundidade de 0 a 20 o processo de umificação é mais evidente, visto que a quantidade de resíduos orgânicos e a atividade microbiana nessa camada é maior. Então, houve pouca mudança na quantidade de carbono encontrada nas profundidades, nas frações e nos usos, contudo, a fração umina foi a que evidenciou mais mudanças diante das outras frações. O SAF e o pousio, em comparação com a mata nativa, tiveram seus percentuais de substâncias úmicas e teores de carbono orgânico bem próximos, o que mostra que ambos são competentes para manter a estabilidade na matéria orgânica do solo.